Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Setor O, Cultos. Domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite abençoada de terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024. Estamos aqui, irmãos, mais uma vez, aqui quem fala é Pastor William, e nós estamos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, Deus é fiel, Deus é maravilhoso nas nossas vidas, irmãos. Estamos aqui para iniciar mais um estudo bíblico da palavra. Somos do Ministério Segundo o Coração de Deus, que se localiza na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Distrito Federal, Brasília. Amém? E nós estamos aqui mais uma vez para iniciar o estudo bíblico da palavra, estudo bíblico de toda terça-feira, que os irmãos aí já estão acostumados. Amém? E nós vamos aqui para a lição número 6, irmãos. Nessa noite de hoje, nós vamos para a lição número 6, que já vou estar colocando aí na tela para os irmãos. Que Deus abençoe minha família, Deus abençoe a nossa irmã Irenilde, que já apareceu por aí, né? E você que for aparecendo, me diga aí se o som está bom, porque nós trocamos aqui o computador, né? Eu preciso saber se o som está bom, se a voz está alta demais ou está baixa, para a gente ter uma direção aqui, amém? Para fazermos aqui o melhor estudo para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Sem perda de tempo, já vamos aqui para a lição dessa noite de hoje. E a lição desse trimestre, e o tema desse trimestre também, né? O tema desse trimestre é o corpo de Cristo,
Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. E nós estamos na lição número 6, já estamos encaminhando aí, né, para mais da metade da lição. Lição número 6 tem como título Igreja, Organismo e Organização. Amém? Esse é o título de hoje. E nós já vamos aqui para textuário da lição de hoje. Está aí o textuário na sua tela. Textuário tem como referência Atos dos Apóstolos. Aumentar um pouquinho o fundo. Pedro está me dando uma direção aqui, né, irmãos? Quando tiver bom, fala aí, Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Atos dos Apóstolos 6, 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Amém? Lembrando que nós estamos aqui estudando sobre a Igreja de Cristo. Glória a Deus, a Igreja de Cristo. Eu acho que eu vou precisar do Pedro aqui. Ah, não, tá aqui, captura de tela, né? Pensei que não estava aqui não, mas está aqui também. Glória a Deus. Hoje nós trocamos aqui os equipamentos, irmãos, mas vai dar tudo certo aqui em nome de Jesus Cristo. Sempre procurando melhorar, né? Então vamos lá. Glória a Deus. Vamos agora para a verdade prática da lição, que está aí na sua tela também. E o fundo, Pedro, ficou bom? Me responde aí, me dá uma direção aí. Verdade prática. Glória a Deus, abaixar mais um pouquinho, né? Verdade prática, irmãos. A igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Interessante, né? A igreja é um organismo vivo. Hoje nós estamos estudando sobre isso. Igreja, organismo e organização. O que é certo dizer, irmãos? Que a igreja é um organismo ou que é uma organização? Daqui a pouco nós vamos descobrir, né? Agora olha só que interessante. A igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Irmãos, quando Deus nos criou, Ele fez tudo organizado, né? Tudo tem que estar funcionando direitinho, não é verdade, irmãos? Os rins, o fígado, o coração. Quando alguma coisa não está funcionando muito bem, já começa a dar problemas, não é verdade, no nosso corpo? Mas quando não está funcionando bem, não é culpa de Deus, né? É culpa do pecado que entrou no mundo. Juntamente com o pecado, entrou várias enfermidades, vários distúrbios, várias doenças. Mas veja, irmãos, que assim como o organismo vivo funciona organizadamente, a Igreja de Cristo também tem que funcionar com organização. Amém? Glória a Deus. Então este é o tema e nós já vamos aqui passar para a leitura bíblica. Leitura bíblica você vai estar lendo na sua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Nosso irmão Roberto Lira, né, apareceu aí. É o evangelista Roberto que está aí? Porque a imagem não tem a foto. Quero saber se é o evangelista Roberto que está aí. Se for, dá um glória a Deus aí. Amém, irmãos? Então, olha só, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Você vai estar lendo na sua casa. Por isso que nós sempre recomendamos que você tenha a sua revista em casa também. Para você sempre saber a referência que nós vamos estudar a cada dia. Glória a Deus. Então, essa é a leitura bíblica. E nós já vamos aqui para a apresentação da lição. Essa lição tem 3 objetivos principais. Aprofundar o entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo como um organismo ordenado. Glória a Deus. Ah, tá. O irmão Roberto Lira não é o evangelista Roberto, né? É porque eu conheço também, né, o irmão que se chama Roberto, é o evangelista Roberto, mas o irmão Roberto Lira é outro irmão em Cristo Jesus, né? Que Deus abençoe, viu, irmão? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Segundo objetivo dessa lição. Compreender, por meio do exemplo da igreja primitiva, a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. É necessário uma organização para que a igreja seja viva e saudável. Terceiro objetivo dessa lição é aprender sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã e a escolha do modelo de nossa igreja. Glória a Deus. Já vamos aqui para a introdução da lição.
A introdução diz: nesta lição, vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Tem um acento na letra E aí, só que esse acento está errado, viu, irmãos? Então, o certo é dizer aqui, ó, vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Porém, como tudo o que é humano estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como contemporâneo. Só vou repetir aqui o meio, né? O meio aqui, irmãos, porque a luz estava bem no meu olho aqui. A iluminação estava bem no meu olho, estava até me prejudicando enxergar. Mas vamos lá. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Porém, como tudo que é humano, estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. Aqui nós estamos fazendo um resumo, viu, irmãos? Não estamos lendo a lição toda, estamos fazendo um resumo aqui da lição. Então, na tua revista aí é que você vai ler a revista toda. Então é isso. Primeiro comentário é que a igreja, o certo, irmãos, é chamar a igreja, né, tanto de um organismo como de uma organização. Igreja como organismo é a igreja de Cristo. Já falamos isso em algumas outras lições, os irmãos já aprenderam isso. A igreja como organismo simboliza o quê? A igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. São os salvos de todas as épocas, de todas as gerações, todos os salvos, né, que já morreram, os salvos que estão vivos hoje em dia e os salvos que ainda vão surgir. Amém? Todos estes, os crentes de todas as épocas, os salvos de todas as épocas, compõem este organismo. Glória a Deus. E qual é o principal requisito para fazer parte do organismo? É nascer de novo. É o novo nascimento. Através do novo nascimento, nós nos tornamos o organismo vivo de Jesus. E a igreja visível é a organização. A igreja visível, a igreja que nós vemos, né, organizada em templos. O pastor, nós vemos ali o pastor, vemos os obreiros, vemos ali os adoradores, os levitas, né? Essa é a igreja visível, que é a organização, a instituição, ou seja, a denominação. Glória a Deus, essa é a organização, as denominações que existem aí, e nós vamos estar falando bastante disso. Nós destacamos aqui também a palavra extremos. Por que eu destaquei a palavra extremos? É porque nós sempre temos, irmãos, sempre é bom nós evitarmos os extremos. Os extremos vão ser sempre perigosos, né? A não ser adorar a Deus. Adorar a Deus nós temos que adorar, né, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Glória a Deus. Agora, irmãos, os extremos são perigosos e os extremos devem ser evitados. Tem até um versículo da palavra do Senhor que diz o seguinte: não seja demasiadamente justo e nem demasiadamente ímpio, né? Ou seja, você tem que reconhecer que mesmo você sendo separado, que mesmo você sendo um adorador de Deus, você é falho, você tem suas falhas, né? Então nós temos que buscar o que, irmãos? Um equilíbrio, uma sabedoria, reconhecer que toda a excelência, toda a perfeição está em Deus. E tem muitos extremos que são perigosos, por isso nós devemos evitar os extremos. Por exemplo, nós estamos aqui no estudo bíblico. Tem muitas pessoas que estudam muito, leem muito, estudam muito, leem muito a Bíblia, isso é bom. Mas às vezes as pessoas estudam muito, mas oram pouco. Tem muitas pessoas que oram muito, estão sempre orando, estão sempre descendo, sempre consagrando, mas em compensação, por outro lado, não estuda nada da palavra de Deus. Então as pessoas que oram muito, mas estudam pouco, podem correr o risco de se tornar pessoas fanáticas. Pessoas que muitas vezes vão espiritualizar tudo, pessoas que muitas vezes vão ver o diabo em tudo, né? Tudo vai espiritualizar em excesso, em extremo, né? Nós sabemos que tudo surgiu do mundo espiritual, mas tem coisas, irmãos, que são coisas físicas, tem coisas que são coisas materiais, tem coisas que são coisas terrenas. Temos que saber diferenciar as coisas.
tem problemas, tem doenças que são doenças psicológicas, mentais, físicas, né? E tem doenças que são espirituais. Nós somos espírito, alma e corpo. Assim como o nosso espírito, assim como a nossa alma pode adoecer, o nosso corpo físico também pode. Então nós temos que ter cuidado com isso, para não virarmos fanáticos e não corrermos o risco, né, de cair até no espírito do erro. Outro extremo também é a pessoa só estudar. Fazer curso de teologia, estar sempre estudando, estudar muito, mas não orar. A pessoa que só estuda e não ora pode se tornar aquela pessoa muito formal, cheio da letra, cheio do conhecimento, do entendimento, mas sem a espiritualidade. Então deu para perceber por que nós temos que evitar os extremos? Certa vez perguntaram para um grande pregador: o que é mais importante, a oração ou a palavra? E este pregador ele respondeu com outra pergunta. Ele respondeu: o que é mais importante para um pássaro? Ele perguntou de novo, né? O que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Então as duas são importantes, né? Então tanto a oração como a palavra, os dois são essenciais para as nossas vidas e nós temos que buscar o equilíbrio de tudo. Dito isso, eu já quero aqui passar para a primeira referência bíblica. Vou estar colocando aí na sua tela. Primeira referência bíblica para nós falarmos aqui sobre a questão do equilíbrio. Olha só o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, ó: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Em algumas traduções vai dizer espírito de temor, né? Espírito de coragem, espírito de amor, espírito de equilíbrio. Tem uma tradução que vai dizer isso, espírito de equilíbrio. Então é esse equilíbrio que a Bíblia nos ensina a buscar, irmãos. Temos que ser pessoas equilibradas. E o que nos dá esse equilíbrio que nós tanto precisamos, pastor William? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo, né? Produzido em nós, e ele nos traz o equilíbrio que nós tanto precisamos. Dito isso, já podemos avançar e nós vamos aqui para o tópico 1, que já está na sua tela. Tópico 1 diz o seguinte: a estrutura da igreja cristã. Subtópico 1, a igreja como organismo. Vamos falar um pouquinho da igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo, com as diferentes funções de seus órgãos e membros, é entendido como estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo, um organismo vivo cuja cabeça é Cristo. Assim como o corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. Então, a igreja de Cristo, metaforicamente, ela é representada pelo corpo, né? E o corpo, irmãos, ele funciona bem quando há harmonia. Já viu quando há uma falência de órgãos? Quando a pessoa está ali doente, aí um órgão entra em falência? Você já viu isso? Quando um órgão entra em falência, isso começa a prejudicar outros órgãos. E aí chega um momento que corre o risco, se a pessoa não for tratada, corre o risco da pessoa morrer de uma falência múltipla dos órgãos. O que é uma falência múltipla dos órgãos, né? É quando vários órgãos param de funcionar. E às vezes tudo isso é desencadeado quando um órgão para de funcionar, começa a prejudicar os outros. Irmãos, veja que o nosso corpo, se tiver algum órgão do nosso corpo funcionando de maneira incorreta, ou até mesmo não funcionando, isso vai começar a acarretar vários problemas em outras áreas, né, do nosso corpo também. Assim a igreja também. A igreja, ela tem que funcionar com harmonia. Por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que ter uma só fé, um só espírito, temos que estar num só foco. Aqui diz que a igreja é o corpo e Cristo, ele é a cabeça. Então o corpo, ele não vive sem a cabeça. Não é verdade? Cristo é que comanda todo o corpo. Cristo é que dá direção para todo o corpo. Você vê, na nossa cabeça é onde está localizado o nosso cérebro. O nosso cérebro é como se fosse a nossa central de comandos. É o nosso cérebro que comanda todo o nosso corpo. Todos os comandos que nós precisamos estão no cérebro. Não é verdade? É como se fosse o nosso centro de controle. Então, irmãos, qual que é o centro de controle da igreja? É o nosso Deus, né? É o nosso Senhor Jesus Cristo
é que comanda todos os membros do corpo. Individualmente, nós somos membros e coletivamente nós somos o corpo. E o corpo só funciona bem quando todos os membros estão trabalhando com harmonia. Você já pensou, irmãos? No seu corpo, se sua mão direita quisesse fazer uma coisa, a mão esquerda quisesse fazer outra, né? O pé direito quisesse ir para um lado, o pé esquerdo quisesse ir para o outro, já pensou como é que ficaria isso, irmãos? Tudo desordenado? Então é assim na igreja também. A igreja tem que estar todos num só foco. Nossa missionária Geni já está aí, né? Nossa irmã Francisca Maria e o nosso irmão Hélio também está aí. Deus abençoe a irmã Francisca, irmão Vânia, toda a família. Francis, né? Irmão Francis. Às vezes eu confundo Francis com Vânia. Mas Deus abençoe toda a família, meu colega aí de trabalho, Hélio Lopes. Então é isso, irmãos. O corpo tem que estar em harmonia. Já pensou? Se o seu olho direito quisesse olhar para um lado e o olho esquerdo quisesse olhar para o outro, ia ficar complicado, né, irmãos? Então a igreja, nós como igreja, nós temos que entender isso. Temos que funcionar com harmonia e Cristo, que é a cabeça, vai nos dar a direção. Glória a Deus. Eu quero aqui comprovar isso não somente nas minhas palavras, né? Na verdade, não são minhas palavras. Na verdade, é o ensino, é a sabedoria, é o estudo que nós fazemos, né? É o ensino que Deus nos dá. Mas eu quero, irmãos, como se diz aí no popular, para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero trazer um texto bíblico para nós vermos a importância da harmonia de todos os membros na igreja. Olha só, vou colocar aí na sua tela. Efésios, capítulo 4. Gosto muito desse versículo. Estou sempre repetindo esse versículo, que eu gosto muito dele. Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16. Diz assim, ó. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Olha só, preste atenção em cada palavra. Cresçamos, ou seja, o corpo tem que crescer. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo. Então quem que nos dá o crescimento? É a cabeça do corpo, que é Cristo, né? Nós crescemos em Jesus. Agora, olha só que lindo. Versículo 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É lindo isso, né, irmãos? O corpo bem ajustado. Quando é que o corpo está bem ajustado? Quando está ali, né, irmãos, respondendo o comando da cabeça, que é Cristo. O corpo bem ajustado e ligado, olha só, e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Então, isso quer dizer o quê? União. As juntas dão mobilidade para o corpo. As juntas são aquelas partes do corpo, né, que liga o corpo, né, irmãos? Tem as juntas dos braços, a junta das pernas, ou seja, liga os membros do corpo. Liga as partes do corpo, né? Então isso quer dizer o quê? União. E aqui diz, ó, segundo a justa operação de cada parte, ou seja, quando cada um faz a sua parte, tem até uma tradução que é até mais fácil de entender, que diz isso, que cada membro tem que fazer a sua parte. E quando cada membro faz a sua parte, aí sabe no que resulta? Resulta nisso aqui que está escrito no finalzinho. Ó. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Edificação, Deus está falando muito em edificação. Não somente nos estudos bíblicos, mas também no propósito de um ano que nós estamos em oração, né? No culto da família, propósito de um ano. Deus edifica o meu lar. Deus edifica o meu lar, Deus edifica a minha vida. É edificação. Edificação é uma construção. E aqui, irmãos, tem uma tradução que diz também desse versículo, Efésios capítulo 14, versículo 15, né? Tem uma tradução que diz assim, que o corpo, ele se autoconstrói. Ou seja, o corpo ele vai se construindo. É claro que ele vai se construindo ligado na cabeça, que é Cristo. E nós vamos crescendo. Deus, quando nos dá vida, não é assim? Nós não passamos pela a nossa fase de crescimento? Quando somos crianças, não temos muito entendimento. Mas a partir do momento que nós vamos aprendendo as coisas, a partir do momento que nós vamos nos alimentando, o nosso corpo físico cresce. E a partir do momento que nós vamos alimentando o nosso conhecimento, a nossa mente, irmãos, a nossa sabedoria vai crescendo também. À medida que nós vamos nos alimentando da palavra, de oração, o nosso espiritual vai crescendo também. À medida que nós vamos tendo a sabedoria do alto, o nosso emocional vai se desenvolvendo.
nós vamos adquirindo maturidade. E é isso. O apóstolo Paulo, ele fala: quando era menino, eu agia como menino, eu falava como menino, eu fazia as coisas de menino. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino. Não é verdade? Então, olha só, Cristo é a cabeça e nós todos juntos vamos aprender a crescer em Cristo Jesus. Eu acho isso muito lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. E nós já vamos aqui avançar para o subtópico 2. Subtópico 2 que já está aí na sua tela. Deixa eu tomar um chazinho aqui, né? Um chazinho abençoado. Subtópico 2 tem como título a igreja como organização. Falamos da igreja como organismo. Agora vamos falar da igreja como organização. Quero perguntar, vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Você gosta das coisas organizadas? Você é uma pessoa que se incomoda com as coisas desorganizadas? Quero fazer essa pergunta para todos que estão nos assistindo, né, e todos que vão nos assistir, irmãos. Você se incomoda quando você vê algo desorganizado? Isso te incomoda? Irmão, se isso te incomoda, saiba de uma coisa. Se você se incomoda com algo desorganizado, saiba que Deus te levantou para organizar. Daqui a pouco nós falamos melhor disso, né? Vamos ler aqui. A igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples. Todavia, existia. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa e instituíam lideranças locais. Reuniam-se em concílios. Vamos avançar aqui. Reuniam em concílios. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organização é saudável, o institucionalismo não. A organização permite à igreja como estrutura social se movimentar. O institucionalismo enrijece, vamos repetir aqui, o institucionalismo, que é uma palavra meio difícil, a enrijece e a neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva, uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Nossa missionária Geni, né? Nossa missionária está aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Então, irmãos, nós vamos voltar aqui só para comentar algumas coisas. Olha só, a igreja como organização. Então, a igreja primitiva foi a igreja ali que serve como base, como exemplo, né, para as igrejas atuais também. A igreja primitiva, ela já existia ali uma forma de organização. É claro que a organização da igreja primitiva era um pouco diferente das igrejas de hoje. As igrejas de hoje, né, tem CNPJ, né, irmãos, tem a burocracia a se seguir, tem uma organização. A igreja primitiva ainda não existia isso, essa documentação, CNPJ, essas coisas, mas já existia essas características de que elas seguiam a doutrina dos apóstolos. Elas eram centralizadas na doutrina dos apóstolos. Estou falando elas porque existiram várias igrejas locais também, né? Na carta de Apocalipse, tem a igreja ali, a carta escrita à igreja de Éfeso, a igreja de Sardes, a igreja de Tiatira, a igreja de Laodiceia. Então já existiam, né, igrejas locais e elas se organizavam também. Elas eram centradas na doutrina dos apóstolos. E o fundamento dos apóstolos eles receberam do próprio Cristo. Então nós podemos dizer que elas seguiam os ensinamentos de Cristo através dos apóstolos. E aqui diz uma coisa importante, ó. Os apóstolos doutrinavam, ou seja, ensinavam, cuidavam da parte administrativa, ou seja, cuidava dessa parte também, né? Da parte administrativa da igreja. Hoje em dia também não é assim? Não tem que ter lideranças para cuidar disso também? Do ensino, da parte administrativa, cuidar para que a igreja não feche as portas. Então tem que ser pessoas capacitadas para isso também. É claro que as igrejas maiores, as igrejas de maior porte, elas têm, né, mais pessoas para ajudar nessa organização. Elas têm uma maior estrutura para ajudar nessa organização. As igrejas pequenas não têm essa estrutura toda, né? Tem igrejas que são muito pequenas e não têm essa estrutura toda, irmãos.
mas ainda assim tem como ser organizada. É igual, irmãos, não importa se você mora numa mansão ou se você mora numa casa pequena. Se você for uma pessoa organizada, né, tanto você morando numa mansão ou numa casa pequena, se você for uma pessoa organizada, o seu lar vai ser uma bênção. Deus, ele é um Deus de organização. A palavra de Deus fala que no início de tudo, vai dizer que a terra era sem forma e vazia. No início desse planeta como nós conhecemos, né? A terra era sem forma e vazia. Já parou para pensar por que a terra estava sem forma e vazia? Porque tudo que Deus faz é perfeito. Deus não faz nada imperfeito. Se a terra estava sem forma e vazia, algo aconteceu, né? É claro que isso é um assunto para outro estudo, é um assunto para outra ocasião, né? Muitos entendem ali que isso se refere a quando Satanás foi expulso dos céus, caiu sobre essa terra aqui e destruiu tudo. Alguns entendem assim, mas isso é um assunto para outro estudo bíblico. Mas vai dizer, irmãos, que a terra estava sem forma e vazia. Mas o Espírito Santo de Deus já pairava sobre as águas. E aí sabe o que começou a acontecer? A palavra de Deus vai dizer que Deus disse, haja luz e houve luz. Porque vai dizer que tudo se movia ali sobre a face do abismo. Aí Deus falou, haja luz e houve luz. Então Deus ele começou ali a trazer uma organização. Deus falou, haja separação entre as águas e as águas, que se forme a terra firme, né? Haja separação entre as águas também, se separe da terra. E ali Deus começou a criar as plantas, começou a criar ali os animais, criou o homem também. Ou seja, Deus trouxe organização para o caos. Deus organizou o caos. Quando fala que a terra era sem forma e vazia, e a terra foi construída, a terra foi formada em 6 dias, né? A Bíblia fala que Deus criou tudo em 6 dias e no 7º descansou. Nós podemos dizer que Deus ele levou 3 dias para resolver o problema da terra sem forma e 3 dias para resolver o problema da terra vazia, porque ela era sem forma e vazia. 3 dias para resolver a situação, esse problema de ser sem forma, e 3 dias para resolver o problema de ser vazia. E no 7º, Deus descansou. Ou seja, Deus ele trouxe organização para o caos. Irmãos, nosso Deus é um Deus organizado. Nós também temos que ser organizados. A nossa vida espiritual tem que ser organizada. A nossa vida emocional tem que ser organizada. O nosso casamento tem que ser organizado. O nosso lar tem que ser organizado. Irmãos, nossa vida financeira tem que ser organizada. Às vezes as pessoas estão passando muitas dificuldades porque estão com a vida financeira desorganizada. É claro que tudo vem com luta, com muito trabalho, buscando a Deus em primeiro lugar, que as demais coisas Ele acrescenta. Mas exige da nossa parte também uma organização. Você não pode ganhar mais do que você recebe. Seu casamento, né, sua família, tem todos que respeitar as funções de cada um. O homem como cabeça, a mulher como a mulher sábia do lar, né? Os filhos também como herança do Senhor. Todos têm que se respeitar, respeitar suas funções. Tem que ser organizados, irmãos. O nosso lar, nossa casa. Nosso Deus é um Deus de organização. Então a igreja primitiva já tinha essa organização. Eles instituíam lideranças locais e reuniam-se em concílio. Então as igrejas locais de hoje em dia também levantam-se lideranças, se reúnem para resolver os problemas, para solucionar os problemas da igreja. É necessário ter as lideranças para ser uma igreja organizada. Já pensou a igreja sem liderança? Onde cada um faz o que quer? Onde cada um, né, irmãos, quer fazer uma coisa do seu jeito? Já pensou? Não ia dar certo, né? Então a igreja tem que ser organizada também. E dito isso, nós vamos aqui passar para a segunda parte, onde eu destaquei também, ó, a organização é saudável, o institucionalismo não. Nós temos que entender que a igreja é uma organização e um organismo. Então, a organização, como diz aqui na lição, é saudável, mas o institucionalismo não. Nós não podemos encarar a igreja somente como uma instituição, né? Ou seja, uma instituição humana. A igreja de Cristo não é uma instituição humana. A igreja de Cristo, ela foi criada, ela foi idealizada pelo próprio Deus. Não é uma instituição humana. Pastor, mas qual é a diferença? Irmãos, se a gente tratar uma igreja só como uma instituição,
que nós vamos estar fazendo? Muitas vezes nós corremos o risco de ir para a igreja só para bater o ponto, né? Só para marcar presença. E não é assim, irmãos. Tem muitos, né, que estão correndo risco, né? Tem muitos que estão até praticando isso. Só vão para a igreja para bater o ponto, para marcar presença. Mas às vezes não adora, às vezes não serve o corpo, às vezes não evangeliza, às vezes não entende o que é ser igreja e qual é o papel da igreja. Porque nós sempre estamos falando aqui. A questão não é estar na igreja. Deus, ele não nos ensina a estar na igreja. Deus, ele nos ensina a ser igreja. Há uma diferença de estar na igreja ou ser igreja. Nossa missionária Geni diz que se incomoda, né? Quando vê alguma coisa desorganizada, incomoda, né, irmãos? E realmente é chato. Então, aquilo que nós estamos falando. Quando nós nos incomodamos com algo, que nós vemos algo e nos incomodamos, pode ter certeza que Deus, ele está nos levantando para organizar também. Para ajudar na organização, irmãos. E sabe o que acontece? Se a gente for observar bem, pense comigo. Se a gente for observar bem, existem mais críticos do que trabalhadores. É ou não é verdade, irmãos? Na igreja, né, e no mundo, na humanidade em geral, existem mais críticos do que trabalhadores. Jesus Cristo que disse isso. Jesus Cristo falou, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Poucos são os ceifeiros. Repare comigo, irmãos, para criticar, tem muito mais pessoas para criticar do que para ajudar. Não é verdade? E às vezes, as pessoas que não trabalham, não servem a Deus, não fazem a obra, são as que mais criticam. Isso acontece ou não acontece? Tem uma frase que diz assim, ó, quem não trabalha, dá trabalho. Irmãos, quem não trabalha, dá trabalho. Às vezes a pessoa não faz, mas critica quem faz também. Isso infelizmente está no nosso meio, isso infelizmente acontece. Nós podemos escolher se nós vamos ser trabalhadores ou se nós vamos ser críticos. Nós podemos escolher se nós vamos ser pedras ou se nós vamos ser vidraças. A pedra está sempre ali, né? Machucando, atingindo, ferindo. Mas a vidraça, irmãos, a vidraça vai ser aquela que vai ser atacada. É. E quem trabalha é atacado. Quem trabalha é criticado. Né? Não tem aí a história que diz que a árvore, quando dá frutos, ela é apedrejada? Pedra é atirada na vidraça. A vidraça é atingida pela pedra. Então nós podemos escolher, ou nós somos pedras, ou nós somos vidraças. Se nós formos pedras, nós só vamos atacar. Agora, se nós formos vidraças, nós vamos ser atacados. Mas vamos ser atacados por fazer a vontade de Deus. Você já foi criticado por estar indo à igreja? Você já foi criticado por ser crente? Você já foi criticado por estar ajudando o seu pastor, ajudando a sua igreja, servindo a igreja de Deus? Então saiba que você está sendo vidraça, mas isso vai agradar ao Senhor. Nossa irmã Maria Alice dos Anjos, nossa jovem, né, levita Maria Alice, está aí, né? Maria Alice falou que ia organizar para estar assistindo também, e graças a Deus, né? Isso está aí também, então é bênção de Deus para as nossas vidas, irmãos. Então é isso, irmãos. Vamos ser trabalhadores da seara, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Dito isso, já podemos avançar. Falamos sobre organismo, falamos sobre organização. E agora esse terceiro subtópico tem como título organismo e organização. Deixa eu olhar a hora aqui, né, que a hora voa. Vamos lá. Organismo e organização. Vimos que a igreja, como o corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela. Então é aquele negócio, né, irmãos? Às vezes a pessoa acha que a igreja tem que ser bagunçada. A igreja tem que ser... Olha, irmãos, nós somos pentecostais, né? A maioria de nós somos pentecostais. Temos nossos irmãos também que são tradicionais, mas todos são irmãos em Cristo Jesus. Mas a maioria de nós somos pentecostais e a maioria de nós nos convertemos numa igreja pentecostal também. Agora, não é porque a igreja é pentecostal que tem que ser aquela desordem, que tem que sair quebrando tudo, que tem que ser aquela gritaria, irmãos, aquela bagunça. Não, irmãos. Tem coisas que não são espirituais, tem coisas que são emocionais. Existe uma diferença das coisas espirituais para as coisas emocionais. O que vem do Espírito Santo não traz confusão. O que vem da emoção do homem, muitas vezes traz empolgação.
Então, como nós vamos ler daqui a pouco, nosso Deus é um Deus de ordem e decência. Amém? Então, tem pessoas que pensam, a igreja é uma organização. Tem pessoas que acreditam na igreja como organismo, né? Mas que não precisa de organização. Vamos fazer de qualquer jeito. A igreja não precisa dessas regras todas. Não, irmãos. A nossa vida é regida de regras. É ou não é verdade? Aonde você for vai ter regras. No seu trabalho vai ter regras. Na tua escola vai ter regras. Na faculdade vai ter regras. Na sociedade existem regras. Aonde você for, você vai estar sujeito a regras. E por que não obedecer às regras da igreja também, né? Tem pessoas que acham que a igreja não deve ter regras. Já vi pessoas reclamando, vai lá, essa igreja é cheia de regras. Ué, irmãos, sem regra vai acontecer o quê? O caos, né? É claro que o evangelho, é claro que o cristianismo não é um conjunto de regras. O cristianismo é poder de Deus para a salvação. É algo muito mais profundo. É algo que nos transforma por completo. É algo que está na nossa mente e que está no nosso coração. Mas a igreja como organização, ela tem as suas regras também e devem ser obedecidas. A partir do momento que você não concorda com as regras da igreja, não é saudável você arrumar confusão por causa disso, não. O mais saudável a fazer é você buscar uma igreja onde você vai se adaptar melhor às regras. Não arrumar confusão. Então aqui diz também, ó. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e de organização. Então, essas pessoas que acham que a igreja não deve ter organização, essas pessoas são aquelas, né, que muitos até chamam de desigrejados. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de líderes, eu não preciso obedecer a ninguém. Irmãos, olha só. Tem pessoas que dizem assim, o meu negócio é com Deus. Meu negócio não é com o homem, meu negócio é com Deus. Será que isso é bíblico? Será que isso é bíblico, irmãos? Vamos ler aqui algumas referências? Olha só, tem pessoas que falam assim, eu não devo obediência ao homem, a liderança nenhuma, só a Deus. Agora a palavra de Deus fala, né? Se nós não amarmos aqueles que nós estamos vendo, como nós não vamos dizer que nós amamos aquele que nós não estamos vendo, né? É o mesmo sentido do respeito, da obediência, né? Agora, olha só que interessante, irmãos. Vou estar colocando aqui o próximo versículo para os irmãos. Aliás, eu vou ler 3 versículos seguidos de Hebreus aqui para os irmãos. Olha só que interessante, está aí na sua tela. Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Tá vendo o que está dizendo aqui? Ó? Lembrai-vos dos vossos pastores. Aqui não está falando de Jesus, né? Está falando dos pastores que Jesus institui nessa terra. A Bíblia não fala lá em Efésios que ele mesmo deu uns para pastores, evangelistas, profetas. Não é verdade, irmãos? Então Deus instituiu pastores aqui nessa terra também. Então aqui diz, ó, lembrai-vos dos vossos pastores e imitai-vos na fé. Vamos ler outro versículo, outra passagem? Hebreus 13:17, olha só. Para aqueles que dizem, eu não devo obediência a liderança nenhuma. Geralmente quem diz isso é rebelde. Olha só o que diz em Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Tá vendo o que está falando aqui? Obedecer às suas lideranças, obedecer aos vossos pastores, porque são eles que velam pelas suas almas, ou seja, eles vão ter que prestar contas das almas que estão pastoreando. E por que deve obedecer também? Para que eles façam a obra com alegria e não gemendo. Tem pastores que estão fazendo a obra muito tristes, né? Porque contenda, divisão, rebeldia, desobediência, isso entristece o coração de qualquer pastor. E às vezes eles estão fazendo a obra, era para estar fazendo com alegria, era para ser aquele ambiente mais leve, e às vezes está aquela tristeza, aquele ambiente pesado. Por quê? Por causa de muitas vezes rebeldias, né, irmãos? Então olha só, lideranças que Deus colocou sobre essa terra. Último versículo que eu quero ler para os irmãos. Agora tem gente, né, que acha que não tem que ter nem liderança e nem organização. Para quem acha que não tem que ter organização, que não tem que ter uma igreja, um templo, olha o que a palavra de Deus fala em Hebreus 10:25. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais
enquanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Tá vendo? Não deixando a nossa congregação, a nossa organização, a nossa reunião como igreja. Então veja, biblicamente falando, Deus ele é a favor da liderança, instituiu as lideranças e também a organização, né? A igreja como organização. Amém? Creio que isso já tirou a dúvida de muitas pessoas e nós já podemos aqui prosseguir para o tópico 2. Tópico 2, porque o subtópico 2 vai ser mais breve, né, irmão? O subtópico 3, perdão, tópico 3 vai ser mais breve. Tópico 3 nós vamos estar apenas lendo e comentando, né, brevemente. Agora olha só o tópico 2, o que diz. Igreja, um organismo vivo e organizado. No seu subtópico 1, no seu aspecto local. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso e etc. Como organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. Nós já falamos, né, que existiam ali também na igreja primitiva as igrejas locais, igreja de Éfeso, igreja de Corinto, igreja de Laodiceia, igreja de Filadélfia, Sardes, Tiatira. Todas essas igrejas eram as igrejas que eram organizadas localmente também, né? Agora, olha só que interessante. As igrejas, né, esse organismo vivo, agia de forma organizada. E aí eu vou trazer mais uma referência aqui para os irmãos, que está em 1 Coríntios. Cadê? Não coloquei aqui, mas espera aí que eu vou procurar agora. Vamos lá, irmãos, procurar juntos. 1 Coríntios, vamos procurar aqui, 1 Coríntios. Não pedi aqui para o meu filho, mas a gente acha aqui na hora. 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios 14, versículo 40. Versículo 40. Olha só, o que diz aí? Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Uma tradução mais conhecida, faça-se tudo com ordem e decência. Glória a Deus. Então, o que nós podemos aplicar nas nossas vidas nessa parte da lição? Que a igreja, ela tem que ter ordem e decência. Não pode ser aquela bagunça, irmãos. A Bíblia fala, né, o próprio apóstolo Paulo, ele disse: uns têm salmos, outros têm doutrinas, outros têm línguas, outros têm interpretação de línguas, outros têm louvores, né? Faça-se tudo para a edificação. Então, irmãos, temos que respeitar a ordem e a decência da igreja. Um problema que muitas vezes acontece, eu creio que os irmãos vão concordar comigo, um problema que muitas vezes acontece, sabe qual é? Às vezes a pessoa vai pegar uma oportunidade na igreja. Aqui está dizendo, ó, uns têm salmos, né? A palavra de Deus diz, uns têm salmos, outros têm doutrinas, outros têm revelação, outros têm línguas. Faça-se tudo para edificação. Então, às vezes a pessoa vai pegar uma oportunidade, aí a pessoa quer orar, a pessoa quer louvar 2 hinos da harpa, aí a pessoa daqui a pouco quer pregar, aí a pessoa quer dar um testemunho. Aí quando vê que não, irmãos, gasta o tempo todo das oportunidades, só uma pessoa só tira o tempo todo das oportunidades das outras vidas, né, das outras pessoas. Estamos falando das igrejas que adotam, né, esse período de oportunidades, porque nós sabemos que nem todas adotam. Então, irmãos, falta o quê? Muitas vezes a ordem e a decência. Às vezes falta o estudo, às vezes falta, né, o estudo bíblico, às vezes falta estar na escola bíblica para aprender, às vezes falta a doutrina. Então, irmãos, uns têm salmos, outros têm louvores, cada um vai acrescentar alguma coisa na oportunidade. Então está falando, cada um faça para edificação do corpo e com ordem e decência. Eu não posso, né, tomar conta do microfone, irmãos, e tomar ali todo o tempo da igreja, né? Porque isso é a mesma coisa de eu querer estar atraindo toda a atenção somente para mim. E a igreja, como nós dissemos aqui, não é só uma pessoa. A igreja é um corpo. É vários membros num só corpo. Então vai abrir o culto, um vai louvar, o outro vai dirigir o culto, o outro vai trazer uma oportunidade, né? Um vai pregar. Então essa ordem e essa decência tem que ter nas igrejas. Porque às vezes é muito chato.
Às vezes já pensou o pastor ter que chamar a atenção no microfone? Ou ter que tomar o microfone da pessoa, desligar o microfone? Se o pastor fizer isso, irmãos, todo mundo vai cair em cima do pastor. Se o pastor fizer isso, todos vão cair em cima do pastor, né? Mas é muito difícil. Para quem está ali na liderança, tem que organizar. Graças a Deus, né, lá no ministério, nós já estamos muitos e muitos anos estudando a palavra de Deus, estudando sobre essa questão de ordem e decência. Graças a Deus, os irmãos ali já são todos disciplinados, né? Todos ali já têm sua consciência. Mas, irmãos, tem igreja que ainda acontece isso. Então, isso é um caso sério que tem que ser corrigido nas igrejas também, amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Vamos passar para o subtópico 2, que já está aí na sua tela. No seu aspecto litúrgico e ritual. Toda igreja organizada possui sua liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto, como nós lemos agora, né? Estabelece costumes que devem ser observados. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas e realizando a ceia do Senhor. Olha só outra coisa importante. Por que a igreja tem que ter organização? Irmãos, já pensou se a igreja não tivesse organização? Se eu quisesse viver como igreja, mas sem organização? Aí como ia ser isso? Será que eu mesmo ia me batizar? Eu mesmo ia ministrar a Santa Ceia para mim mesmo? Como é que ia funcionar isso, né, irmãos? Eu mesmo ia me batizar. Eu mesmo ia ministrar a Santa Ceia para mim mesmo. Eu mesmo ia me ungir, me consagrar a obreiro, a pastor. Então tá vendo a importância da organização? E aqui falou de 2 mandamentos, né, de Deus. Aqui falou sobre o mandamento da questão do batismo e da Santa Ceia. O batismo e Santa Ceia são 2 ordenâncias que Jesus Cristo deixou para a igreja. E eu quero ler aqui um versículo com os irmãos. Tá colocando aí na sua tela. Creio que vai ser nossa última referência de hoje, mas eu quero que os irmãos leiam comigo. A questão da Santa Ceia, olha só. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Tá vendo? A importância de comer da carne e beber do sangue. Ou seja, a importância da Santa Ceia do Senhor. Quantas pessoas hoje em dia já não participam mais do corpo de Cristo, irmãos? Outrora participavam e hoje em dia não participam mais. Não é verdade? Então tem que participar. Jesus deixou essa ordenança. Falou: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, né, não terá vida em si mesmo. Ou seja, vai ser uma pessoa morta. Então veja que são ordenanças, são rituais, são costumes, como nós lemos aqui, mas tem um simbolismo muito grande, muito poderoso espiritualmente. E todos têm que fazer parte disso. Agora, qual uma das orientações que os pastores dão, né, para você fazer parte da Santa Ceia do Senhor? As orientações são: crer em Jesus Cristo, crer em Jesus. A orientação é você se tornar membro congregante de uma igreja para estar servindo ao corpo. E a orientação também é você se batizar nas águas. A maioria das igrejas adotam assim, né? Pode ser que tenha algumas igrejas que seja um pouco diferente, mas adotam essas orientações para você fazer parte da ceia do Senhor. Então procure uma igreja, você que não está congregando, procure uma igreja para congregar. Se batize nas águas e comece a fazer parte do corpo de Cristo, porque foram ordenanças que o próprio Cristo deixou para as nossas vidas. Glória a Deus. Dito isso, já vamos aqui para o tópico 3. Já vamos aqui para o último tópico, irmãos. E nesse último tópico nós vamos estar lendo tudo, né? E depois vamos fazer aqui um breve comentário e já estamos aqui encaminhando para o final. O governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Então nós vamos ver aqui diferentes tradições cristãs. Como que é o governo da igreja nessas diferentes tradições cristãs? Subtópico 1. Episcopal. Essa palavra traduz o grego episkopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento. No contexto atual, o essa palavra é difícil. Episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Tem igrejas, né, irmãos, que consagram ali a bispos, que tem o mesmo simbolismo ali de supervisores,
Bispos nós podemos dizer que é o pastor dos pastores, né? Como se fosse ali o supervisor de todos os pastores. E aqui diz: com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo, por algumas denominações protestantes e pentecostais. Glória a Deus. Então vamos lá avançar. Falamos do modelo episcopal, agora vamos falar do modelo presbiteral. O ofício de presbíteros, que está ali em grego, né, é encontrado no Novo Testamento. Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Amém? E já vamos aqui passar para o subtópico 3, congregacional. É só alguns exemplos, os irmãos vão entender. A prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos, capítulo 14, 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas. E aqui, subtópico 4, o sistema de governo de nossa igreja. Aqui estamos falando das Assembleias de Deus, né? Essas lições, essas revistas são da CPAD, Casas Publicadoras das Assembleias de Deus. Então é a doutrina da Assembleia de Deus. Então vamos lá. O sistema de governo de nossa igreja. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo de governo presbiteral. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos dos sistemas episcopal e congregacional. É, portanto, um modelo híbrido, ou seja, é ali uma mistura, né, desses modelos aí. Mas, irmãos, o que eu quero dizer? Que não importa, né, o modelo que está sendo adotado na igreja. O que vai importar é se essa igreja está seguindo o modelo bíblico. Porque todos esses modelos estão seguindo a Bíblia, né, as Escrituras Sagradas. Porque todos esses modelos têm bases bíblicas para esses modelos. Amém? Então, algumas adotam alguns modelos, outros modelos. Nós temos que entender que, às vezes, um modelo que funciona numa igreja pode não funcionar na outra. Deu para entender, irmãos? Às vezes, um modelo que funciona numa igreja pode não funcionar em outra igreja. Então, cada igreja ali vai adotar o modelo, né? E o que isso significa? Certa vez me perguntaram, pastor, por que existem tantas igrejas diferentes? Tantas denominações? Tem algo que a Bíblia chama de unidade na diversidade. Então, às vezes são diversas congregações, né? Como são também diversas pessoas, diversos temperamentos, diversas personalidades, mas um só corpo. É a unidade na diversidade. São diversos, mas formam um. E o que é mais importante é que não importa o modelo que a igreja esteja adotando. Mas, irmãos, nas doutrinas fundamentais da nossa fé, nós temos que ter unidade. Por exemplo, na doutrina, né? No ensino da queda, da redenção, da origem, né? Origem do ser humano. A origem, a queda e a redenção. Tem que ser ensinada. Que foi Deus que nos criou. Mas que veio a queda, com isso veio o pecado. Mas que Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Origem, queda e redenção. A doutrina do pecado tem que ensinar. Tem que ensinar a martiologia, que é a doutrina do pecado. É o estudo do pecado. Tem que ensinar isso, irmãos. Tem que ensinar sobre a volta de Jesus. A escatologia tem que fazer parte. Temos que ensinar que Jesus é Deus. São doutrinas fundamentais. Que Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. A doutrina da Trindade, né? Tem doutrinas, irmãos, que são fundamentais. Outras não são fundamentais. Por exemplo, tem pessoas que creem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Tem igrejas que ensinam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. E tem igrejas que ensinam que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Mas isso não é o fundamental. O fundamental é que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, né? Então, às vezes, existem esses modelos diferentes e doutrinas diferentes. Mas tem doutrinas que são fundamentais para as nossas vidas. Saber que nós somos pecadores e que não somos salvos por obras, nós somos salvos pela graça, é uma doutrina fundamental também. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, ó,
procure uma igreja mais próxima da sua casa. Irmãos, eu entendo que não é certo falar isso. Eu entendo que o certo a falar é procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia, não da sua casa. Porque nós temos que entender também que as instituições humanas, elas são falhas. Toda organização humana é falha. Não existe casamento perfeito, não existe um trabalho perfeito, não existe uma sociedade perfeita, também não existe uma igreja perfeita. Porque a igreja é constituída de seres humanos e seres humanos são falhos. A igreja que é perfeita é a igreja espiritual. É a igreja que é o corpo de Cristo. Jesus, ele vai tirar uma igreja, ele vai tirar a igreja de dentro das igrejas, irmãos. Então a igreja espiritual, ela é perfeita por quê? Porque Cristo a chamou, Cristo a separou, Cristo a preparou e Cristo a aperfeiçoou. A Bíblia fala, aquele que em nós começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la até o dia de Cristo. Essa é a igreja perfeita, a igreja espiritual, a igreja de Cristo, a igreja a qual Cristo é o cabeça. Agora, as organizações humanas, não existe organização perfeita. Então não existe igreja perfeita, não existe um sistema perfeito. Então falamos aqui de vários modelos que são adotados pelas igrejas, né? E nós não estamos aqui para falar qual é o certo, qual é o errado, não. Nós estamos apenas aqui para falar que Cristo, ele é o nosso fundamento. Ele é a nossa cabeça, ele é a nossa base. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então não importa a organização que você esteja participando. O que importa é se essa organização está seguindo o modelo bíblico de fé. Amém? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Dito isso, nós já podemos partir para a conclusão que já está aí na sua tela. Conclusão diz: nesta lição fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Vamos aqui avançar. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo, ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos, os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. Então, olha só, irmãos, aqui está dizendo que não existe uma forma específica de como deve ser o governo na igreja do Novo Testamento. Então, não existe essa forma específica, né, irmãos? Mas nós vamos cada vez mais o quê? Evoluindo, cada vez mais ali entendendo mais a palavra de Deus e cada vez mais nos organizando, né? Tá aí minha prima também, nossa jovem Cici, está aí também, que Deus abençoe em nome de Jesus, irmãos. Então é isso, irmãos, saiba de uma coisa, nunca vai existir uma igreja perfeita, nunca vai existir o pastor perfeito, nunca vai existir uma organização perfeita. Mas sabe o que resolve tudo isso? Nós nos amarmos apesar dos nossos defeitos. Nós nos perdoarmos apesar dos nossos defeitos. Não existe família perfeita, não existe casamento perfeito, mas o que resolve tudo isso é o amor. O amor é o elo perfeito. É interessante, né? Não existem pessoas perfeitas, mas as pessoas podem se amar perfeitamente, porque o amor é o elo perfeito. É o amor que une todas as pessoas. Irmãos, já pensou se a gente amasse só as pessoas que não tivessem defeito nenhum? A gente não ia amar ninguém, não é verdade? Nosso irmão Alan Araújo, que está aí, né? Deus abençoe. Não é verdade, irmão? Se a gente fosse procurar uma pessoa perfeita para amar, nós não iríamos amar ninguém, nem a nós mesmos. Né, irmãos? Então o que une tudo é o amor, porque o amor é o elo perfeito. Glória a Deus, irmãos. Esta foi a lição de hoje, espero que tenha falado aí com a sua vida. Deixa eu só conferir aqui na minha revista qual é a próxima lição. Te espero aqui Irmãos, semana que vem eu vou estar confirmando e vou estar divulgando aí nas redes sociais. Semana que vem, acho que nós vamos ter que antecipar o nosso estudo para segunda-feira. Vamos antecipar o nosso estudo para segunda-feira, porque na terça-feira é feriado e eu quero aproveitar com minha família, né? Quero separar um tempo para minha família. E a live é benção por causa disso, né? A live fica até mais fácil de organizar. Vou estar avisando os irmãos lá do Ministério, segundo o Coração de Deus. Se mudar alguma coisa, eu aviso também.
Mas provavelmente vai ser na segunda-feira o estudo da semana que vem. Mas em nome de Jesus não vamos ficar sem o estudo. Então a próxima lição é a lição número 7 e tem como título o Ministério da Igreja. Glória a Deus, o Ministério da Igreja. Espero você no próximo estudo. Quero agradecer todos que participaram, né? Os que vão participar também. Temos alguns irmãos lá do ministério que estão trabalhando, outros estão estudando, outros estão viajando. Mas você que apareceu foi bênção do Senhor. Divulgue esse estudo, né, irmãos? Faça a divulgação para que outras pessoas também venham participar, venham conhecer o estudo bíblico da palavra, para que sejam abençoados também. Glória a Deus. Deixe aí o seu amém, deixe sua curtida, que nos ajuda também, né, a alcançar mais e mais vidas. Ajuda também as plataformas a distribuírem esse conteúdo para que outras pessoas também venham ser abençoadas. E com isso nós vamos estar fazendo um papel importante, o papel de evangelizadores também. Amém? Glória a Deus. Não saia daí que eu vou estar abençoando sua vida e nós já vamos encerrar em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus estudos, seu trabalho. Deus abençoe o fruto do seu trabalho, Deus abençoe toda a sua parentela, Deus abençoe sua mente, Deus abençoe seu espírito, a sua alma e seu corpo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará.